Decisões em tempo de crise. Esta live eu quero trazer para você, para nós conversarmos a respeito das decisões que estão aí nessa época acontecendo, principalmente com relação às questões trabalhistas. Como decidir pelas questões referentes aos seus funcionários, se você vai demitir o funcionário, se você vai suspender o contrato, se vai reduzir o contrato, enfim, são várias decisões que precisam ser tomadas e precisam ser tomadas com urgência. Então eu preparei aqui esse quadro com as decisões a serem tomadas. Espero que você compartilhe essa live ali embaixo com outras pessoas para nós conversarmos sobre essa questão financeira e as decisões aí desse período. Me avise se o som estiver ok, tá tudo certo. Vou aguardar aí uns 30 segundos, 1 minuto pro Instagram fazer essa divulgação. Enquanto isso, você se conecta aqui comigo e espalha aí para outras pessoas que a gente vai ter esse conteúdo por aqui. Então, olha só, decisões na crise, né? Então, começo tirando aqui esse papel falando sobre crise. Estamos na crise, essa é a verdade, não esperávamos por isso e essa crise já está desde o dia 19 de março, pelo menos dia 19 de março começou essa crise aqui em Florianópolis, quando nós tivemos os nossos trabalhos fechados, ônibus parado, iniciou a quarentena aqui na cidade. Bem-vinda, Dani, bem-vindos os demais que estão por aqui. E no momento de crise, toda e qualquer decisão ela precisa ser muito ponderada. Porque quando a gente está sob pressão, geralmente a gente toma decisões precipitadas. É mais fácil que o nosso lado emocional venha à tona e faça com que a gente acabe decidindo de uma maneira impensada, pensando mais sobre o foco da emoção do que do foco da razão. Então eu quero trazer você um pouco mais para esse lado racional nesse momento, através dessas opções que nós temos aqui para enfrentar a crise, principalmente para você que é empreendedor, que é empreendedora e que tem colaboradores aí junto com você na sua equipe. Então vem comigo, vamos conversar a respeito disso e já com esse ponto de partida, né? Que toda decisão que precisa ser tomada dentro de um momento de crise, ela traz estresse, ela traz inquietações e faz com que muitas vezes a gente se precipite na decisão a ser tomada. Então, as decisões agora para quem é empreendedor, para quem é empreendedora, são em torno aqui de 5 opções. Eu já vou abrir aqui cada uma das opções para você acompanhar, para você verificar, mas elas passam principalmente por uma questão, deixa eu pegar aqui minha caneta, por uma questão aqui chamada caixa da empresa, né? A gente precisa necessariamente fazer uma avaliação de caixa aprofundado, independente do ramo do seu negócio, independente se o seu negócio ainda está trabalhando. Por exemplo, até semana passada eu acreditava que estava tudo bem para os supermercadistas, né? Para quem tem mercado, supermercado e também para quem é do ramo de farmácia. Mas eu fiquei sabendo na semana passada que até para os supermercados as pessoas deixaram de comprar supérfluos, estão comprando somente o básico e passaram a deixar de lado vários itens, baixando o faturamento dos supermercados, que continuam abertos sim, fazendo esse serviço inclusive de utilidade pública. Outro serviço de utilidade, posto de gasolina. Tem uma amiga que tem um posto de gasolina e ela me falou semana passada: Marlise, não passa uma alma aqui, né? Não passa um carro, são poucos os carros que abastecem, lógico, está todo mundo recluso nesse isolamento, então consequentemente reduz essa parte de movimentação. Então o primeiro ponto aqui a ser avaliado nessa decisão é a questão do caixa, né? Como é que está o caixa da sua empresa? Você tem um fluxo de caixa aí para umas 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Se tiver, olha, dá graças a Deus, porque realmente você estava preparado para um momento de crise. Agora eu tô vendo muitos empreendedores já solicitando empréstimos e aqui eu quero ressaltar, antes da gente ver sobre as decisões sobre os funcionários, que está tendo um caos geral. Muitos dos nossos clientes já solicitaram empréstimos na semana passada, com Badesc, tentativas com BNDES, com cooperativas de crédito, Caixa Econômica Federal, e até o momento esse dinheiro não foi liberado, sendo que ontem era a data de pagamento dos impostos, então essa questão financeira ainda está embolado nas pequenas e nas microempresas. É importante ter essa consciência, né, de que é uma reação em cadeia. Os bancos não liberaram o dinheiro porque não aprovaram crédito ainda, mas também porque o governo federal ainda não liberou esse dinheiro para os bancos.
Então, está todo mundo nesse movimento meio travado, parecendo, claro, com o movimento do isolamento social. Eu quero trazer, então, aqui para você essa necessidade de avaliação de caixa. Faça um levantamento de todos os valores que você tem hoje disponíveis na sua empresa, incluindo valores a receber no próximo mês. Olá, bem-vinda, Elis, por aqui. Tudo bem? Faça um levantamento para você verificar o que você tem aí para frente de recebimento de cartão de crédito. Você que vendeu no cartão, veja o que consegue antecipar para verificar se esse caixa suporta aí esse próximo mês de pagamento. E aí dentro disso nós temos algumas alternativas que eu já vou passar aqui para você, frente principalmente aos colaboradores. Então muita atenção, você que tem colaboradores, vamos discutir aqui as opções que nós temos. Então vamos lá. Primeira opção que nós temos, que já está valendo desde semana passada, é a licença remunerada. Então, dentro da licença remunerada, é o que os funcionários estão até esse momento. Se o empregador não fez nada diferente e se eles estão em casa sem trabalho, você está pagando licença remunerada. Quer dizer o seguinte, quer dizer que ele está de folga e a empresa está pagando, está mantendo o salário desse colaborador. Aqui, claro, vale ressaltar que existem os auxílios. Então, a gente tem aqui auxílio alimentação e temos auxílio transporte, que muitas vezes é pago. Se o funcionário não está vindo trabalhar de ônibus, por exemplo, não tem por que pagar vale transporte. Então você pode negociar isso com ele, dizer, olha, não vou te pagar o vale transporte porque não está usando o transporte coletivo. E o auxílio alimentação você precisa também negociar. Veja se o caixa da sua empresa comporta esse benefício. O ideal é que não seja cortado, só que se o caixa da empresa diz para você, olha, ou você paga o salário ou você paga o auxílio, então nesse caso você precisa realmente rever e verificar aquilo que realmente é mais importante nesse momento, se manter o emprego ou manter o auxílio de toda a sua equipe, de todo o grupo. Então, primeiro ponto, licença remunerada é o que está acontecendo. Segundo ponto aqui de possibilidades são a questão das férias. Então, as férias você pode fazer férias coletivas aqui, ou então as férias individuais. Em ambos os casos, você pode negociar direto com o seu funcionário e fazer as férias acontecerem desde já. Tem várias empresas que já deram férias lá no começo da quarentena, ali pelo dia 23, 24 de março. Os funcionários já estão de férias e estão aproveitando esse tempo então para fazer essa antecipação e fazem muito bem, porque isso tem reflexo novamente aqui no caixa. O caixa é o ponto central aí do reflexo referente a essa tomada de decisão. E claro, depois de férias e licença remunerada, que é o que nós tínhamos até semana passada, agora nós temos também a questão da suspensão do contrato de trabalho, que pode ser feita por 60 dias, desde que esse empregado seja mantido no emprego por mais 60 dias. Então, existe uma carência que você precisa manter o seu colaborador por mais 60 dias. Se você tiver dúvidas, você que está me acompanhando, deixa a mensagem aqui para mim. Só tem uma questão aqui nessa suspensão, né? É preciso avaliar aí o seu negócio. Aqui fala em suspensão de 60 dias e você pode pode permanecer com esse... Você deve permanecer com esse funcionário por mais 60 dias, mas é importante você fazer a verificação do seu caixa. Existe previsão de você utilizar esse funcionário nos próximos 60 dias? As atividades podem voltar ao normal durante esse período? Bem-vindo, Fabiano por aqui. Dúvida é só mandar aqui que eu já respondo. Então, é preciso fazer essa avaliação de como que está a previsão do seu negócio. Restaurantes, por exemplo, né? É possível trabalhar de uma outra maneira com serviços de teleentrega? Nesse caso, talvez você possa suspender o contrato de alguns funcionários e reduzir a jornada de outros, para que essa empresa continue em funcionamento. Bem importante essa questão. Então, a suspensão vai te dar um fôlego aí no seu caixa. Pelos próximos 2 meses você não vai precisar bancar o salário dessa pessoa. Isso vai te trazer um respiro para que daqui a 2 meses você tome a decisão. Quer dizer, daqui a 2 meses você chame de novo essa pessoa para que ela continue aí mais 2 meses trabalhando e depois você vai verificar como é que tá depois desse período de 4 meses, se a sua atividade voltou ao normal ou se precisa de algum ajuste
aí nas questões relacionadas ao seu negócio em si. Então, opção 1 que nós temos licença remunerada, que o empregador paga para o funcionário não vir trabalhar, né? Nesse caso não é tão vantajoso para o empregador, mas foi obrigado a ser feito até agora. A questão das férias, elas podem ser dadas coletivas ou individuais. E a questão da suspensão, então 60 dias prorrogado por mais 60 dias. Isso pode trazer um fôlego necessário para você nesse momento, deixando esse respiro aí de 2 meses pela frente sem pagar esse salário do funcionário. Quem vai pagar o salário vai ser o governo. O governo vai liberar seguro-desemprego durante este período aqui de 60 dias. Não é 100% do salário, é importante frisar isso, é de acordo com a tabela do seguro-desemprego, ele é um valor proporcional, mas é importante que você saiba que você, empresário, empreendedor, tem essa possibilidade pela frente, tem essa possibilidade de ficar 2 meses com esse fluxo de caixa aí no seu bolso, no bolso da sua empresa, para suportar aí um pouco mais das despesas que vem aí pela frente sem a chegada de receita. A outra opção é a redução de jornada. Então, a redução de jornada ela pode acontecer 25% da jornada ser reduzida, 50% ou ainda 70% dessa jornada reduzida. Nesse caso, você pode fazer essa redução de jornada e eu aconselho fazer sim quem tem a possibilidade de reduzir. Então, digamos, eu tenho clientes de restaurante, estou tocando aqui em restaurante, que eu sei que tem gente aqui de restaurante, que está trabalhando com atividades via iFood, via teleentrega. Então, com certeza reduziu o número de horas que você estava antes à disposição, que o seu funcionário também estava à disposição. Então, se conseguisse encaixar aqui 70% da jornada, 50%, 25%, já é uma economia de caixa, enquanto a sua empresa ganha fôlego e recebe recursos financeiros nesse tempo. Vale muito a pena avaliar cada uma das situações e quais são os funcionários que são essenciais nesse momento para o seu negócio, para que ele continue aqui talvez nessa possibilidade de redução, ou aqueles que nesse momento não precisam vir trabalhar, que pode ser suspendido o contrato. Sobre essas duas questões, hoje às 3 da tarde eu ainda estava conversando aqui com o André, advogado, sobre isso, e a grande questão central sobre esses 2 pontos é como fazer essa parte prática acontecer. A nossa orientação é que você faça, primeiro de tudo, essa decisão. Por isso, o tema dessa live é decisão. O empreendedor precisa decidir, mesmo em crise, mesmo sob pressão, nós precisamos tomar decisões. Nós não podemos deixar isso para mês que vem ou tomar decisões precipitadas. Nem as decisões precipitadas e nem as decisões postergadas. A gente precisa ter esse time certo para decisão. Hoje pela manhã ainda conversava com um dos nossos clientes que administram uma rede de hotéis e de restaurantes aqui na nossa cidade, e ele comentava exatamente isso, né, sobre essa dificuldade jurídica entre suspender e reduzir, que infelizmente pode ser que leve essa empresa a tomar decisões para a demissão, que é o próximo item aqui de baixo, né? Então, se nenhuma dessas alternativas aqui fechar para sua empresa, se nenhuma dessas alternativas for adequada para o seu negócio, infelizmente a demissão vai precisar acontecer. E aí, claro, aqui a gente está falando de um dispêndio de caixa um pouco maior nesse momento. A minha orientação enquanto especialista em desenvolvimento financeiro é que você consiga segurar o seu caixa. Então, se possível, reduzir ou suspender a jornada vai ser excelente para que você reserve esse dinheiro um pouquinho mais para frente. Agora, se você não tem condições, não tem perspectiva se a empresa lá na frente vai continuar ou não, se essa empresa vai ter fluxo de caixa lá na frente, então talvez essa demissão, por mais que seja um pouco mais caro aqui nesse momento, seja mais vantajosa para você. Lembrando, já vou responder, Mila, é isso? Já vou te responder. Lembrando que em caso de demissão, o funcionário vai retirar o fundo de garantia, vai receber o seguro-desemprego e lá na frente, se tiver tudo bem com a empresa, você tem essa opção de recontratá-lo, né? Então, é um bem que se faz manter a empresa viva e também fazer essa manutenção do empregado lá na frente, se você realmente tiver condições de readequá-lo.
Mila tá perguntando se o empregado se recusar a aceitar a redução. Bom, esse é um acordo entre as partes, tanto da suspensão quanto da redução. Então, o empregador que solicitar essa assinatura ao empregado e o empregado que se recusar a aceitar a redução, infelizmente, eu só vejo, a não ser que outras pessoas vejam outra alternativa, mas eu só vejo a alternativa de demitir, porque se não cabe no caixa da empresa a manutenção daquele salário 100%, se o funcionário não está trabalhando, se ele está em casa, não tem outra alternativa. Infelizmente, a empresa teria que rescindir esse contrato para ter esse respiro no seu caixa. Então, lembrando que hoje, né, o que nós estamos fazendo com os nossos clientes? Nós estamos ajudando na elaboração dos termos de suspensão e de redução de jornada aqui pelo escritório. Temos assistido os clientes nessa questão, mas sempre lembrando que mesmo com o documento assinado, a partir da ordem do Lewandowski ontem, né, do Supremo, esse documento vai precisar ir para o sindicato e nós vamos precisar aguardar a liberação do sindicato para que isso seja homologado. Então, entrou aí um entrave no meio do caminho, que foi sobre isso que eu falei com o André hoje às 3 da tarde, e infelizmente é isso que está valendo. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui para mim. Esse era o conteúdo que eu tinha para mostrar essas opções. Essas opções que estão aí vigorando frente às questões trabalhistas, né? Então, ou a licença remunerada, ou as férias, ou a suspensão, ou a redução, ou ainda a própria demissão. Infelizmente, essas são as possibilidades que nós temos hoje. Gente, vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão de temas, é só me mandar, mas eu tenho algo para falar antes aqui, né, sobre decisão. Eu acredito que tomar decisão não é um assunto fácil e muitas vezes a gente é tomado pela emoção e toma decisões às pressas, precipitadas, e isso não faz bem. Então, a minha dica aqui para você é que você racionalize em cima dessa decisão, né? Essas decisões aqui, elas envolvem números, então peça ajuda do seu contador, faça cálculos, verifique realmente como que vai ficar, se vamos ter um cenário negativo, se vamos ter um cenário positivo, como que vai ser aí pela frente a previsão desse caixa aqui que eu citei, para que a sua decisão seja muito bem fundamentada. E decida, aproveite esse momento de quarentena para decidir sobre o futuro do seu negócio, sobre o futuro da sua empresa. É óbvio que agora a gente não consegue ver quase um palmo ali na frente do nariz, né? Parece que a gente está no meio de uma estrada com muita neblina que não conseguimos enxergar o que vem depois. Mas, em termos normais, a gente pode avistar aquela estrada linda lá na frente com muitos quilômetros ainda pela frente. Então, eu quero te dizer o seguinte, imagine já da sua empresa como que ela vai estar daqui a 5 anos. Como que o seu negócio vai estar daqui a 5 anos. E é a partir dessa visão de futuro que você precisa tomar as decisões hoje. Se você precisa mudar algo, se tem algo que você pode fazer agora que vai impactar nesses próximos 5 anos do seu negócio e já aproveitar esse período para colocar em prática talvez aquele projeto, aquele plano que você tinha aí há um tempo, mas que de alguma forma estava guardado, esperando pelo momento certo. Não espere o momento certo, faça acontecer. Muito melhor o feito do que o perfeito, já diz uma frase. Então, que tal já começar a colocar em ordem tudo aquilo que você planejou e que muitas vezes estava inseguro de implementar? Milai conta comigo, Milane, né? Desculpa, Milane conta comigo, se precisar de qualquer coisa é só chamar aqui inbox no direct. E desejo que você tenha uma excelente tarde aí de quinta-feira. Amanhã eu volto a falar sobre persistência. Vou trazer alguns temas aqui sobre como persistir nesse momento de crise amanhã às 5 horas. Aproveita para divulgar aqui essa live para que outras pessoas possam assistir. Alecrim Pimenta, querido Fabiano, não quero perguntar, mas quero agradecer toda a ajuda do MM. Vocês são os melhores, querido, melhores profissionais do mercado. E você é o restaurante referência aqui de Florianópolis, né? Todos estamos sentindo muita falta da comida do Alecrim Pimenta. Quem tá aqui na live não segue ainda, segue lá.
Alecrim Pimenta é uma delícia o buffet deles. Quem sabe, né, Fabiano, colocar aí um teleentrega, alguma marmita gourmet aí pra galera que tá em casa trabalhando home office, quem sabe cabe aí na proposta dos próximos dias. Aliás, gente, para quem tá aqui na live ainda, hoje às 18 horas, o nosso governador vai entrar ao vivo para falar sobre a possibilidade, na verdade não é nem possibilidade, sobre a prorrogação da quarentena aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então vale a pena verificar as redes oficiais do governo no YouTube, porque ele vai entrar daqui a pouquinho às 18 horas. Milene, é preciso registrar a assinatura do funcionário? Sim, é preciso ter essa assinatura do funcionário. O que a gente tem indicado para os nossos clientes é fazer através, se por acaso ele não está trabalhando, se tem distância, se não consegue pegar esse documento físico, fazer pelo menos esse acordo através de aplicativos como, por exemplo, o ClickSign, que é um aplicativo gratuito de assinaturas, onde as pessoas assinam digitalmente à distância. É um documento com validade jurídica, claro que vai precisar passar pelo sindicato para ver se ele vai concordar com esse tipo de termo, mas aqui a nossa orientação é que pelo menos siga assim. O funcionário já fica avisado, começa a valer depois de 48 horas tanto a suspensão quanto a redução, e aí você já fica mais tranquila com relação a esse não pagamento dessas verbas trabalhistas no próximo mês. Lembrando, claro, que do mês passado já foi, né? Então o salário já venceu ontem, acredito que todo mundo já deu conta de pagar a sua folha de pagamento. Esse valor vai ter reflexo no mês de maio e, claro, quem está nos acompanhando aqui sabe como que está as vendas e o faturamento da sua empresa agora durante o mês de abril. E aí essa avaliação de caixa é essencial. Então amanhã voltamos aqui para falar de persistência. Obrigada por todos os persistentes que estavam comigo aí durante essa quase meia hora já, gente. Falei bastante, 20 e tantos minutos. E quero dizer mais uma vez, contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Tchau, tchau. Beijo.